Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta aqui com o estudo do nosso livro Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos tratar do capítulo de número 6, intitulado No Rumo do Amanhã. Esse capítulo ele vem baseado numa passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 33, que nos traz o seguinte: Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Diante dessa passagem, nós descobrimos, procuramos pesquisar e vimos que essa tradução está sendo trazida da Bíblia do João Ferreira de Almeida. E aí nós tivemos a curiosidade de dar uma observada do que consta tanto na Bíblia de Jerusalém quanto no Evangelho traduzido pelo Haroldo Dutra. A gente percebe algumas pequenas diferenças, especialmente no final, quando na tradução que aqui está no livro, diz que por que aproveitaria um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Aqui a gente tem uma ideia de que é algo que vai acontecer se eu não seguir um determinado roteiro, que eu irei perder a minha alma. É como se fosse algo definitivo, né? Como se não houvesse um retorno, uma possibilidade de correção dessa falha cometida, né? Desse erro cometido. Na Bíblia de Jerusalém, ele traz um pouco diferente. No final, ao invés de perder a sua alma, na Bíblia de Jerusalém vem a seguinte tradução: arruinar sua própria vida. Então já dá uma pequena diferença em relação nessa parte final da tradução, né? Então, ao invés de ter essa ideia de uma perda, meio que, vamos lá, na minha compreensão, no meu modo de enxergar, de interpretar essa passagem, volto a repetir, na interpretação, na tradução que consta da Bíblia do João Ferreira de Almeida, dá essa ideia de que nós teremos essa perda e que não há solução. Já na Bíblia de Jerusalém, ela nos traz aí uma possibilidade, arruinar sua própria vida. Na verdade, a compreensão aqui ela já não nos traz uma ideia de finitude, né? A gente arruinar a própria vida, mas é assim, não no sentido de perda completa, né? Opa, eu cometi um erro, eu arruinei a minha vida diante de uma determinada situação em que eu ou me expressei de forma incorreta, ou me agi de maneira incorreta, né? E na Bíblia, na tradução do Haroldo, ele diz o seguinte: porquanto, que benefício tem um homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Então, novamente aqui a gente já tem uma compreensão de que e sua alma sofrer perda. Isso significa que não é ter a alma por completo perdida, mas sofrer uma perda em relação à nossa alma, que é muito mais plena, né? Que o nosso espírito é muito mais pleno. Então, diante de determinados erros que nós cometemos, nós teremos aí adquirido algum, na linguagem, né, que a gente utiliza muito hoje na doutrina, a gente teria aí adquirido uma dívida, né, adquirido um débito por conta de uma atitude equivocada. Então a gente sofreria perda de conquistas provavelmente já adquiridas, e essas perdas elas não seriam perdas definitivas, né? A gente, naquele momento, diante de uma determinada situação em que nós
agimos, repito, de forma equivocada, a gente ali sofreria uma perda diante de todas as conquistas que a nossa alma já havia conquistado, que o nosso espírito já havia conquistado, mas que não dá essa ideia de uma perca total, né? de algo que teve um fim, finalizou ali e dali não tem outro caminho, né? É o que muitos consideram a ida ao inferno, ao fogo eterno, que não teria mais retorno, né? Que à medida que nós cometêssemos os pecados que nos levassem até essa condição de perder a nossa alma, é o que muitos entendem como a ida para o inferno, como a ida para uma região de sofrimento que não teria mais retorno disso. Ficaríamos eternamente nesse fogo, nos queimando, sentindo as dores lancinantes no nosso espírito ou na nossa alma, né? É apenas para fazer uma pequena ideia das interpretações, né, das traduções. Pode ser que a minha interpretação esteja equivocada, mas é o modo como eu percebo essa pequena passagem, tá? Mas o fundamental, não está nisso. O fundamental está na mensagem que Emmanuel vai trazer, que realmente traduz o verdadeiro espírito, né, da mensagem que ali está, que traduz a ideia de forma muito mais clara e muito mais precisa, que nós vamos ver aqui por diante, tá? Então, lembra-te, o que Emmanuel nos diz? Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente, retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Então, quando Emmanuel nos faz o convite de vivermos conquistando a glória eterna do Espírito, ele está dizendo que ele está nos convidando a fazermos uma caminhada, seguirmos um roteiro que nos leve a essas conquistas, né? Que nos leve a conquistas espirituais que sejam fundamentais para a nossa existência. Então, e ele nos afirma ainda que diariamente na Terra, muitos espíritos, muitos encarnados, deixam a vida no corpo totalmente de maneira desequilibrada, de maneira desordenada, trazendo com isso angústias, trazendo com isso tormentos, né? Frustrações que são assim lancinantes, que são dores atrozes por ocasião das diversas escolhas que fazemos enquanto estamos no corpo físico, né? Essa ideia que Emmanuel nos traz, né? Esse convite que ele nos faz, na verdade, ele vem corroborar, ele vem reforçar o convite já feito pelo Cristo, quando de sua passagem aqui entre nós. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Emmanuel é até certo ponto duro aqui nesse momento, né? Que não significa que não devemos buscar a conquista desse ouro, né? Desse ouro que a gente pode traduzir aqui pela riqueza, pelo dinheiro, desde que isso seja, aquilo que nós adquirimos seja compartilhado, né? De forma verdadeira, e que esse recurso ele seja utilizado de forma que venha a contemplar muitos outros irmãos nossos que estão nessa caminhada conosco na Terra, né? Então, quando ele diz que esse ouro apenas assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas, ou seja, quando nós estamos muito apegados a esse ouro, a essa matéria,
a esse bem material, nós vamos colher as dores que trazem, né, o nosso egoísmo, as atitudes que nós tomamos em relação a essas conquistas que nós tivemos e que na verdade são concessões de Deus, e em muitas ocasiões, em sua maioria, escolhas nossas de quando da nossa programação reencarnatória, e aí a gente acaba mais uma vez sucumbindo. E esse ouro adquirido, ele serve, ao invés de nós superarmos já erros cometidos em existências anteriores, a gente acaba cometendo esses mesmos erros, né? Daí a interpretação que é dada por Emmanuel de que nós precisamos realmente fazer um bom uso dos talentos que nos são oferecidos, um bom uso da riqueza que a gente consegue adquirir como benevolência do Pai, como providência divina, como oportunidade, na verdade, de melhoramento de nossa própria vida e de acertos que nós temos perante a justiça divina. No próximo parágrafo, ele nos diz: alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Lembrança para o nome que se ilustraram nos eventos humanos. Isso aqui está algo que é comum em todos nós. Ainda, infelizmente, a gente busca conquistas que são transitórias, conquistas terrenas como a riqueza, como o poder, e à medida que a gente adquire isso, a gente faz mau uso dessas conquistas, né? Ou dessas concessões divinas. E a gente não consegue perceber o tamanho da responsabilidade que recai sobre nossas costas quando nós adquirimos, por exemplo, uma popularidade muito grande. Vou citar, tem diversos exemplos no meio político, no meio acadêmico, no meio artístico, no meio esportivo, né? Quando nós sabemos que tem um exemplo de Raul Seixas, que quando aqui esteve conosco, foi um artista renomado e que conquistou muitos fãs, só que o seu modo de vida desregrado fez com que muitos dos seus fãs seguissem aquele mesmo ritmo de vida dele, né? E isso, a responsabilidade que recai sobre os ombros de um ser humano que arrebata multidões, né? É muito grande. A responsabilidade que recai sobre os ombros de todos esses famosos que existem, artistas televisivos, jogadores de futebol, né? Que o exemplo que eles trazem, isso afeta toda uma juventude que busca se espelhar nesses exemplos que por diversas vezes não são exemplos que nos trazem um desenvolvimento no campo moral. Quando a gente fala do campo moral, a gente não quer aqui tratar de um moralismo apenas falado da boca para fora, apenas transmitido por meio de palavras, mas sim da questão moral na sua acepção mais ampla, de conquistas morais do espírito que a gente perceba, por exemplo, a grandiosidade dos exemplos do Cristo. É nesse sentido que a gente busca essa compreensão. E por vezes esses nossos irmãos que têm muitos seguidores, que têm fãs, que fazem verdadeiras loucuras para vê-los, para assisti-los, a responsabilidade desses irmãos que vêm com
com esse compromisso é muito grande, é muito grande. Eles serão, como todos nós seremos cobrados pelos nossos atos. Contemplam o campo em que desenvolveram um transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Contemplam o campo de luta. Então, durante todo esse campo de luta que é a nossa existência, após o nosso desencarne, tudo se desvencilha, tudo se apresenta à nossa frente de maneira muito límpida, né? De uma maneira muito clara, muito evidente, e que quando a gente percebe os nossos atos, que aquela atitude nossa, que uma determinada decisão nossa afetou a vida de muitos outros de forma negativa, isso é bem complexo, né? Nós teremos que responder por isso, sem sombra de dúvida. Ao contrário, quando nós tomamos decisões assertivas, decisões que trarão para um grande contingente de pessoas uma orientação para que eles também se desenvolvam enquanto desenvolvimento do seu intelecto, enquanto desenvolvimento da sua evolução espiritual, isso é fantástico, né? Porque também o retorno sobre isso, sobre esses acertos, ele é tão comemorado, né? Tão alegremente comemorado por aqueles que nos amparam, que estão no plano dos espíritos, nos amparando e cuidando de nós, né? Quando a gente faz esses acertos, eles vibram porque são conquistas, e os espíritos mais evoluídos, eles vibram com as nossas conquistas, né? Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. É isso que nós dissemos. Esses carros de triunfo nada mais são do que a popularidade, né? Pessoas que adquirem poderes no campo político, no campo empresarial, que adquirem um poder em qualquer que seja a área, e isso serve para muitos seguidores, isso traz muitos seguidores. Se as pessoas, porque muitos de nós nos sintonizamos com determinados modos de vida de muitos que estão conosco aqui. Voltamos a dizer, desses que estão recebendo os aplausos, desses que estão numa linha em que as pessoas se ajoelham a seus pés, muitas vezes como verdadeiros deuses, né? Então, eles ficam tão maravilhados com isso, tão soberbos, na verdade, com essa situação, que acabam perdendo o rumo de sua história e cometem vários deslizes muito sérios, muito sérios. Eu cito a questão esportiva, eu costumo falar, porque é muito comum o que um atleta esportivo ele adquira muitos fãs, muitos seguidores. E aquilo que ele propõe, aquilo que ele expressa, aquilo que ele demonstra durante a sua vida, no seu modo de viver, isso vai refletir em muitos jovens. Estou citando aqui os jovens porque normalmente são esses que ainda estão em busca de algo, de descobrir o que eles são, o que eles querem para a vida, e essas pessoas acabam se tornando exemplos para eles, né? E em muitas ocasiões péssimos exemplos. É claro que isso não é regra, né? Existem exceções em todos os campos, político, econômico, nas religiões, que lamentavelmente dentro das religiões nós também temos isso, né? Vaidades enormes, pessoas que já adquiriram um conhecimento, conseguem compreender bem mais fortemente o ensinamento cristão, mas ainda caem nas garras da vaidade, nas garras
da luxúria, né? E cometem, infelizmente, eu acho, esses, ou nós, né, que cometemos, que já temos essa compreensão bem mais ampla dos ensinamentos do Cristo, se a gente ainda continua errando da mesma forma que erramos no passado, nós vamos pagar por isso de forma mais dura. Mas não é porque Deus seja duro, é porque a nossa própria imprevidência faz com que nós venhamos a sofrer o resultado daquilo que nós criamos, o resultado daquilo que nós produzimos. E despertam além da morte, perdão. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, à intemperança e à vaidade, que lhes devastaram a vida. Olha isso, né? É tanta ilusão que nós vivemos, é tanta ilusão que a gente acha que tudo isso que nós encontramos, e é uma tarefa difícil para nós mas isso nos compete a nós espíritas e cristãos de um modo geral, procurar transmitir essa mensagem aos nossos jovens de maneira que eles fiquem atentos a essas armadilhas da encarnação, né? É claro que tem aqueles que não aceitam a ideia, grande parte, né, não aceita a ideia da encarnação, mas aceitam a ideia, por exemplo, da imortalidade, de que após a morte, a gente vai para algum local. Infelizmente, a compreensão é de que uns irão para regiões que são circunscritas, ou inferno, ou céu, e assim, e isso é lamentável, essa compreensão, porque mas aqui não é crítica, é apenas um modo de compreender diferente. Eu entendo como lamentável pelo fato de que as pessoas acharão que a vida é uma única existência, né? Uma única existência corporal, e não sabem como lidar com isso. E os espíritos, né, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente vê isso de forma muito clara, em que espíritos vêm trazer relatos absolutamente iguais, idênticos a esses em que essa mensagem de hoje está nos trazendo, né? São dores atrozes, sofrimentos grandes por conta das vaidades, por conta do egoísmo exacerbado, do orgulho de forma arrogante, de um orgulho destruidor, né? Que ainda perpassa, que ainda é comum na humanidade, nesse mundo em que habitamos. Não à toa, a gente sempre repete, a doutrina nos traz isso, que é um mundo de provas e expiações, e obviamente nós teremos almas, né, que são espíritos encarnados, nós teremos almas que estão nessa condição ainda de atraso. Isso nós podemos nos reportar a nós mesmos, basta olhar a nossa vida nos dias de hoje, o que nós já fizemos há pouco tempo na atual encarnação e o que nós ainda fazemos hoje. Né? Os erros que ainda cometemos são erros infantis ainda, né? E despertam além da morte sem recolher-lhe a renovadora luz, né? Quando é esse despertamento após a morte corporal, vem as agruras do sofrimento, vem as dores que nos trazem grandes sofrimentos, que nos trazem grandes tristezas, grandes amarguras. Para finalizar, recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procuram, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda, porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Então, a gente percebe, né, o Emmanuel finaliza o texto com esse convite, né, para que a gente recorde os que padecem na derrota de si mesmos. E aqueles que trabalham, nós que trabalhamos na doutrina, que trabalhamos numa reunião mediúnica,
ou que estamos nos atendimentos fraternos, a gente tem isso muito, muito, muito claro. Então, são muitos exemplos que chegam até nós. E se nós não despertarmos para essa vida eterna de um modo que nós possamos vivê-la aqui e agora, nós sofreremos essas consequências, né? Como todos sofrerão, todos sofrerão. Mas o Cristo já nos diz que aquele que muito foi dado, muito será pedido. A nós espíritas, muito está sendo dado, muito está sendo concedido, especialmente no que se relaciona a conhecimento. E o que nós estamos fazendo desse conhecimento? Nós estamos transformando esse conhecimento em algo que vai trazer proveito para o nosso próximo? Esse conhecimento que nós adquirimos da imortalidade da alma, nós estamos tratando esse conhecimento de um modo correto, que a gente primeiro se perceba como tal, como espírito imortal, ou nós estamos tão apegados à matéria, tal qual aos materialistas, que são definitivamente se definem como tais. Nós já nos definimos como espíritas que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na imortalidade da alma, mas nós estamos agindo como tais ou não? Ou esse conhecimento ele está servindo apenas para alimentar o nosso ego intelectual, para alimentar apenas a nossa intelectualidade, ou nós estamos transformando isso em afeto, em carinho, em amparo às pessoas? Nós estamos abraçando as pessoas, aquelas que chegam até nós numa situação de desespero, nós estamos abraçando-as no sentido de compreender as suas dores, as suas dificuldades, e buscamos de alguma forma ampará-los, ou não? Ou nós estamos apenas querendo satisfazer as nossas próprias necessidades? Essa é uma reflexão que todos devemos levar para as nossas vidas. E com isso, meus irmãos, nós finalizamos mais esse estudo, mais um capítulo, e a gente espera que essas reflexões realmente toquem seus corações. Cometemos a falha de não fazer a prece inicial, mas nós queremos finalizar com uma prece. Deus, Pai misericordioso, Cristo, nosso guia e modelo, queridos irmãos espirituais que nos amparam em todos os momentos de nossas vidas, pedimos a permissão para encerrarmos o estudo desta noite, oferecendo os nossos sentimentos de gratidão, de alegria, de satisfação por tudo o que temos aprendido com essa abençoada doutrina. E que vocês, irmãos corajosos, irmãos que jamais nos abandonam, não nos permitam cair no erro da ignorância, não nos permitam cair no erro da vaidade, não nos permitam relembrar as nossas atitudes egoísticas, as nossas atitudes que nos trazem grandes dores, grandes sofrimentos. Não nos permite, meus irmãos, nos amparem sempre, não nos permitam, nos amparem sempre e façam com que a gente reflita diante dos erros que ainda cometemos e possamos fazer novos caminhos, sempre, sempre procurando exercitar os exemplos do nosso Mestre, do nosso querido Jesus. Que assim seja.